Muito boa tarde. Programa Primeiro Plano de volta à Vagos FM e também ao Jornal O Ponto. O nosso convidado hoje é Paulo Neto Brandão, juiz-presidente da comarca do Baixo Voga. Esta vai ser uma entrevista que passa pelo novo mapa judiciário e pela constituição do Baixo Voga como uma das 3 comarcas piloto. Uma entrevista que passará também pelo encerramento previsto de tribunais e a opinião sobre alguns temas da atualidade. Doutor, eu começava por lhe perguntar, era necessário desenhar um novo mapa judiciário para o país? Eu acho que era absolutamente necessário o mapa judiciário tal como está neste momento, a dispersão de meios humanos e recursos, meios humanos e recursos económicos é perfeitamente dispendioso e sem qualquer relevância, sem qualquer consequência em termos de retorno do serviço do trabalho judicial. Portanto, essa alteração era absolutamente necessária. Mas antes ao terminar esta primeira pergunta, quero também cumprimentar todas as pessoas que nos estão a ouvir e enviar-lhe aqui os meus cumprimentos. Doutor, há cerca de 3 anos, sensivelmente, foram criadas as comarcas piloto, uma delas foi a do Baixo Voga, a par com a do Alentejo Litoral e Grande Lisboa Noroeste, se não estou em erro. Qual é que é o balanço que é possível fazer até o momento destes 3 anos? Pois, o balanço deste momento que é possível fazer ao fim de 3 anos, creio que é positivo. Houve, de facto, como disse bem, essas 3 comarcas foram uma experiência piloto lançada há cerca de 3 anos, a Grande Lisboa Noroeste, o Alentejo Litoral e o Baixo Voga, baseado no modelo das NUTS, que foi traçado antes de Portugal aderir às comunidades europeias, um decreto de 84, que procurava estruturar o país em unidades geográficas que tivessem a mesma expressão em termos numéricos populacionais e em PIB. Já era ali o início da regionalização. Exatamente. E, ora bem, essa realidade essa ideia desse diploma foi tornada realidade através dessas 3 comarcas, do Baixo Voga. E, além desse período inicial, que houve um período inicial bastante caótico, devido a essas grandes alterações que foram introduzidas, nomenclaturas novas e designações de divisão de serviço, houve um primeiro momento bastante caótico, que durou sensivelmente 6 meses. Em 2011 em 2010 a seguir houve um período em que nos procurámos adaptar a essa nova realidade, mas com grandes carências humanas. O balanço foi negativo, mas em 2011 conseguimos estabilizar e aí já podemos dizer que o resultado é de facto positivo, promissor e permite encarar com alguma esperança o futuro, sim. Já foi dito aqui e os objetivos principais destas comarcas eram precisamente racionalizar os meios, promover a especialização dos tribunais e aproveitar os meios humanos existentes. Quando faz um balanço positivo, em que números é que se apoia? Eu posso dizer que neste momento que nós começámos em 2009 tínhamos um número total de processos cerca de 78, quase 79 mil processos, e em 2011, finais de 2011, nós tínhamos cerca de 72 mil processos. Nós detectámos um abaixamento nas pendências de 12,1%. Foi, portanto, esse resultado que nós conseguimos bastante sensível em 2011, e depois temos vivido o período caótico, como disse, de 2009 e 2010, difícil. Em 2011 conseguimos estabilizar e regredir esses números, portanto, com uma pendência diminuta. Não quer dizer que neste momento temos um problema muito grave na comarca, que é o juízo do comércio, em que se tratam de questões relacionadas com as empresas e falências neste momento, quando eu falo em falências, neste momento o maior número de falências são pessoas singulares, portanto pessoas que neste momento procuram entregar-se à falência para ter depois o que chamam um reinício fresco, portanto livrarem-se das dívidas ao fim de 5 anos, que é o que o Código de Insolvência chama a exoneração do passivo restante. E neste momento, para lhe dizer, 80% dos processos de falência são pessoas singulares, portanto, pessoas que não suportam mais o pagamento das dívidas e vão ao Tribunal de Comércio. E o Tribunal de Comércio, neste momento, devido a esse grande acúmulo de serviço, não tem condições de responder atempadamente. Estamos a falar de meios humanos? Sim, neste momento o quadro seria um juiz, que inicial seria um juiz e 7 funcionários. Neste momento está um segundo juiz em regime de auxiliar e há um reforço de mais 5 funcionários, mas mesmo assim é insuficiente, porque, para dizer destes números que eu falei há pouco, que houve uma baixa de 12,1%, nisto está um acréscimo bastante acentuado de um juiz de comércio, que neste momento tem cerca de 6 mil processos. Portanto, a senhora veja que é uma realidade que importa atentar muito, até porque isto tem consequências para o próprio país, perante os compromissos que assume internacionalmente. Agora se fala muito na Troika e sei que uma das situações em que merece a atenção
do Governo Central e, portanto, do Conselho Superior de Magistratura, é esta situação do Juízo de Comércio. Esta era uma realidade que vocês não conseguiam prever, pelo menos a dimensão que atingiu. O problema é o seguinte, é que nós no início tivemos um quadro projetado que era insuficiente. A par disso, que já houve essa insuficiência inicial, essa subavaliação, a par disso houve depois a subsequente crise económica que nós todos estamos a viver e que o regime legal do Código das Insolvências permite algumas soluções para certas pessoas e, portanto, essas pessoas procuram essas soluções no juízo de comércio. Houve um grande acúmulo de serviço, sim. Conseguimos acudir com algum auxílio, portanto, neste momento, como disse há bocado, há um juiz auxiliar e houve um reforço de 5 pessoas, mas, de facto, o aumento do processo é exponencial. Quero dizer também que, mesmo com a comarca do Baixo Voga, que funcionando nestes termos que tem este problema delicado, que é o juízo de comércio, permitiu-nos que a resposta que nós estamos a dar no juízo de comércio, embora não seja suficiente para cobrir a demanda, é, no entanto, muito melhor do que aquela que haveria se não tivesse sido criada a comarca do Baixo Voga. Seria uma realidade ainda mais caótica para usar. Muito pior. Os números seriam seriam piores os números. Ficou surpreendido, já agora uma opinião pessoal, quando a maioria das falências que se começaram a verificar eram de famílias e não de empresas? Não, isso é uma realidade que nós todos sentimos, intuímos que as coisas seriam assim, portanto não tem explicação na vida prática que nós vamos vendo na rua, nós vamos vendo que as coisas são assim, através dos meios de comunicação, televisões, jornais, revistas, que vão dando conta que esta é a realidade. Há algumas famílias que estão, de facto, com situação económica bastante delicada e procuram aí a solução dos seus problemas. Uhum. A par com o juízo de comércio... Quer dizer que os tribunais é exatamente o sítio adequado e próprio para que sejam resolvidas as questões sociais e as demandas pessoais, não é? Uhum. Doutor, temos uma justiça mais célere agora depois desta comarca do Baixo Voga ter sido criada? Falou na redução do número de processos? Não tínhamos atingido o nível ideal, conseguimos algum desempenho, sim, assinalável, mas pode fazer muito mais. Há bocado referiu um dos ganhos desta comarca, que é a especialização. Isso permitiu, de facto, que talvez seja um dos grandes fatores que tenha permitido esses números positivos que nós podemos apresentar neste momento. Um juiz que se dedique só a uma determinada matéria tem, de facto, um desempenho melhor e uma rapidez muito maior. Portanto, a celeridade é muito mais acentuada nesses casos do que nos outros, em que o juiz tenha que, numa comarca antiga, como eu comecei a minha vida como juiz de comarca e tinha que lidar com todas as questões, desde o direito civil, penal, família, comercial, tudo. E a especialização permite agilizar melhor? Aprofundar melhor, as decisões são muito mais acertadas, isso é um dado já adquirido, que as decisões são mais céleres e proporcionam um maior acerto nas decisões, sim. Uhum. Para funcionários, para magistrados, digo, e para funcionários também. Quer dizer, trabalhar só com determinada matéria, claro que esse nível de especialização dá muito maior tranquilidade às pessoas que trabalham. E foi um dos motivos de sucesso deste projeto piloto. Eu aponto eu neste momento, mesmo com as dificuldades que nós temos de meios humanos e que nós sabemos que não podem ser satisfeitos ao nível da excelência, portanto temos que nos contentar com aquilo que nós temos e procurar racionalizar o que nós temos, e será cada vez menos. Essa especialidade, sim, a especialização da oferta judiciária permitiu contornar essas dificuldades e proporcionar maior celeridade e acerto, sim. Doutor, a justiça não é estanca ao resto da situação do país e já falou várias vezes na falta de recursos humanos e certamente também na escassez financeira. Não é possível reverter esta situação? Sim, claro. Aliás, o desafio que nós temos tido nestas experiências piloto e tenho tido muitos contatos com as colegas, que são dos colegas que dirigem uma Lisboa Noroeste e a outra o Alentejo Litoral. Sim, este é um modelo para permitir exatamente, com os meios que nós temos, acho que se consegue fazer melhor e mais. Mas disponibilizar mais meios? Por exemplo, passa pela concentração. Aí a concentração é absolutamente essencial. O país fez um percurso, penso eu, mas isso é uma questão já de opinião pessoal, já não queria muito esta dispersão que nós temos hoje a comarca de Baixo Voga foi criada há 3 anos, como dizia, para que as pessoas compreendam aquilo que eu quero dizer, foi criada há 3 anos, foi feita uma colocação da oferta judiciária sobre todos os tribunais que já existiam antes, portanto não houve nenhuma alteração a esse nível. E portanto nós neste momento a comarca de Baixo Voga são 11 municípios, 10 continuam a ter a oferta judicial tal como existia anteriormente, os mesmos edifícios,
Mas há uma grande dificuldade na deslocação das pessoas. Portanto, eu não consigo deslocar alguém que esteja a mais, por hipótese, de Vagos para Ilhavo, ou de Ilhavo para Vagos, conforme a necessidade do serviço, ou de Aveiro para Ilhavo, não posso. Nem sequer de Aveiro para Albergaria, ou de Oliveira do Bairro para Anadia. Há constrangimentos de ordem Então, dos estatutos. E, portanto, a concentração, se as pessoas estivessem cada vez em menos pontos, estariam mais concentradas e a fluidez dos funcionários era possível. Porque, por exemplo, neste caso do juízo de comércio que eu dizia há pouco, é uma situação bastante grave. Temos esta dificuldade de pessoas, de funcionários. Mas é momentânea. Se pudéssemos acudir a esta situação agora, baixavam as pendências, resolvia-se o problema dessa demanda e, debalada essa situação, os funcionários depois poderiam ser remanejados para outros pontos. Mas não posso ter 3 funcionários por hipótese, é uma hipótese, 3 funcionários em Aveiro, 3 em Severo de Voga, 3 em Albergaria e 3 em Alvar ou em Estarreja, depois, conforme as cidades, mudar um de cada um desses. Não posso. Portanto, se um dia está a ser preciso em Aveiro, no outro pode estar a ser preciso em Alvar ou Estarreja ou em Albergaria Aveiro, e as pessoas não podem ser movimentadas. Portanto, e é por isso que num ponto o serviço começa a crescer. Doutor, tentando explicar aos ouvintes e aos leitores do Ponto o que é que mudou substancialmente quando se criou a comarca do Baixo Fogo? Essencialmente a oferta judiciária, a especialização, uma nova matriz territorial que não foi exaurida por questões de facto de situações políticas na altura de acordos, segundo sei, essa matriz, e daí a necessidade de manter os tribunais todos em funcionamento tal como existia antes, o que dificultou muito depois o funcionamento Mas com menos competências. Todas as competências. Ficaram com todas as competências, só que houve uma oferta diferente. Com a especialização, concentrou-se, por exemplo, o juízo do comércio da Aveiro. Mas a questão da especialização e da competência, até podemos depois abordar isso, porque há muitos municípios que levantam essa questão. Mas era essa matriz territorial e depois um novo modelo de gestão. O Presidente, um administrador judiciário e uma magistrada coordenadora do Ministério Público, era fazer uma aproximação às populações locais das necessidades dos tribunais e, fazendo uma gestão adequada, fazer uma gestão de recursos que pudesse valer a essas necessidades pontuais. E é isso que nós tentámos fazer, com algum sucesso nos pontos, no juízo de comércio apenas relativamente, que não conseguimos de facto dar ainda a cobertura total da necessidade. Mas foi possível fazer algum tipo de remanejamento como de funcionários, sempre que havia disponibilidades dele para isso. Por exemplo, levámos funcionários da Albergaria para a Águeda, de Severo de Voga para a Águeda, de Anadia para Oliveira do Bairro, de Ilhavo para a Águeda, para os juízes de execução, como na altura eram 2 pontos, há 2 juízes de execução na comarca do Baixo Fogo, um em Albergaria, um em Águeda e outro em Alvar. E eram situações em que havia uma grande demanda também no início. Neste momento nós estamos a conseguir diminuir as pendências nesses juízes, mesmo com essa grande demanda. Portanto, a ver, com esses recursos, conseguiu-se fazer isso. Mas mesmo a gestão também, sendo esse novo modelo de gestão, também não está ainda completamente exaurida, porque há muitos instrumentos que estavam previstos na Lei 5208, que é aquela que cria as comarcas piloto, que não foram implementadas no terreno. Mesmo os juízes presidente precisam ter uma formação mais especializada nessa própria função de presidente, que nunca foi concretizada essa indicação da lei. Também não foi os gabinetes de apoio, também não foram outros tipos de apoio. Nós temos funcionado um pouco em função daquilo que nós podemos fazer com os meios que temos, porque todos os meios disponíveis que foram existindo, nós fomos sempre canalizando esses mesmos meios para as necessidades das secções. Mas para o cidadão comum não é mais complicado, por exemplo, quando tem que se deslocar ao Tribunal de Família e Menores? Há, de facto, uma situação da deslocação ao Tribunal de Família e Menores dos cidadãos... Porque se calhar o cidadão comum não percebe muito bem como é que funciona o sistema judicial. O único problema de recorte de matriz territorial de competências, o único que já foi manifestamente detectado, com maus resultados e que foi já dado subejamente indicações à tutela, foi a competência territorial do juízo de família e menores de Oliveira do Bairro sobre os cidadãos de Vagos e Ilhavo. E Ilhavo, estou a falar das Gafanhas também, que obriga-os a, sempre que tiver uma questão de direito de família, ter que ir a Oliveira do Bairro quando tem aqui o Tribunal de Aveiro a 6 km. Não é? Portanto, a indicação que eu tinha dado era que o Tribunal de Aveiro pudesse albergar essa competência ou fizesse um novo juízo aqui no Tribunal de Vagos. Por acaso, esta questão aqui do Tribunal de Vagos também é uma questão interessante,
Porque E era lá que eu ia, o Tribunal de Vagos foi um dos que perdeu algumas competências. e devia adquirir mais, devia ter mais serviços, porque um edifício destes, com esta condição, com esta qualidade, com esta localização, bem perto de Aveiro e boas condições de acolhimento e com boa rede de transportes públicas até Aveiro, poderia de facto recolher, ou por várias hipóteses, é uma questão de ser pensada, isto é o poder político, depois é que terá que fazer essas opções, ou um juízo de família e menores para absorver essas competências e as pessoas não terem que ir a Oliveira do Bairro, passando por Aveiro, onde tem um juízo de família e menores, ou mesmo o juízo do trabalho, ou o juízo do comércio, que está numa situação bastante limitada em termos de espaço. numa ala muito reduzida do Tribunal de Aveiro, o antigo Tribunal Judicial, agora a sede da comarca, poderia vir eventualmente aqui para Vagos. Mas são opções que já apresentou? Sim, são representantes que já apresentei várias vezes, sim. Neste momento, como sabe, a comarca de Baixo Voga está em vias de dar lugar a um outro mapa judiciário, para abandonar ao Campos da Justiça. Exatamente, é. Mas o Tribunal de Vagos, por exemplo, ou o Tribunal da Albergaria à Velha, que se fala tanto nas rendas que se pagam em outros locais, e podia ser evitado com um recurso, uma utilização adequada aqui ao juízo de Vagos. Sim, tem condições, um belo edifício, foi sujeito a obras. Era o que eu ia dizer, foi sujeito a obras de requalificação pouco antes de perder competências. Exatamente. E que não teve a utilização que merece e que o edifício deste deve ter. Não é? Já fez essa análise ao estado dos edifícios que... Olha, é o problema das análises. Às vezes que eu faço, as minhas opiniões vou transmitindo sempre que pedem. Eu não quero às vezes que estas coisas minhas... Eu digo isto porque há situações, eu peço desculpa de interromper, porque há situações que acabam por ser incompreensíveis para o cidadão comum. Temos em Vagos um edifício que sofreu obras de requalificação e depois perde competências. E temos depois em Santa Maria da Feira julgamentos de grande dimensão que têm que ser realizados em armazéns ou em corporações de bombeiros porque não há condições. Evitar isso, mas isto é um caso particular. Mas esses casos particulares fazem história. Sobre o juízo de Vagos, eu vou dizer o seguinte: desde que eu sou presidente da comarca, nunca houve nenhum julgamento na comarca de Baixo Voga que fosse feito em armazéns ou cineteatros ou quartéis de bombeiros, coisa que eu tive que fazer quando era juiz em Aveiro e tive que fazer um julgamento bastante grande, 6 meses aqui do quartel dos bombeiros de Ilhavo, e bem me custou, porque embora com a simpatia toda do acolhimento, não eram boas condições para trabalhar, para fazer um julgamento. Mas o Tribunal de Vagos, por exemplo, neste momento dei a indicação, tenho uma proposta feita à DGAS e ao Instituto de Gestão Financeira de fazer uma pequena alteração aqui na sala de audiências para estão já previstos alguns julgamentos que são ali da Ilhavo, que sejam feitos aqui nesta sala com uma pequena alteração, que se consigam albergar 32 arguidos e 16 ou 18 advogados. E com uma alteração pequena. Portanto, tenho esse projeto e acho que vai ser deferido, tenho indicações que sim. E quando é que acha que será possível? O julgamento está marcado para outubro, portanto até lá tem que ser feita essa alteração. Vai ser em Aveiro conseguimos uma grande alteração, que aquela sala de audiência inicial estava agora a decorrer o chamado processo de face oculta. Já lá íamos. E que conseguimos acomodar com qualidade os processos, não teve que sair do tribunal, com as despesas que isso sempre acarretaria, microfones, computadores, material de gravação. Uma grande massa humana também a querer assistir. E depois aos fins de semana, quando os tribunais param, quem é que ficaria a tomar conta do material e os processos? Está a ver, todos os fins de semana tinha que ir e vir toda essa bola de humana e de material para lá. Portanto, conseguimos isso. E Vagos é um sítio paradigmático, porque de facto tem uma boa localização, tem uma excelente sala, sofreu obras de remodelação. Está um tribunal com boas condições de trabalho e de facto está subaproveitado. E quando há outros sítios aqui bem perto, por exemplo, o Ilhavo, há uma questão neste momento em aberto com a utilização do tribunal, e há Aveiro onde se paga renda para estar o tribunal, o juiz do trabalho e o juiz de família e menores também. E era um pouco por aí que seguia a nossa entrevista. Em que ponto é que ficaram as intenções de criar campos de justiça? O Ministério da Justiça, liderado por Paula Teixeira da Cruz, anunciou já há algum tempo a anulação dos 10 processos de novos campos iniciados pelo anterior Executivo. Entre esses estavam espaços previstos para Aveiro e também para Ilhavo. A informação que eu tenho é que estão todos suspensos. Não há suspensos e não sem qualquer indicação que haja alguma alteração para breve. Então, temos que fazer a melhor utilização daquilo que nós temos. Isto foi um volte-face na política que estava prevista.
Essas questões são políticas, essas questões políticas eu não gostava muito de meter por aí, porque de facto não é da minha competência. Eu procuro fazer é uma gestão... Então, se calhar vou reformular. Isto veio um pouco curar as expectativas que tinha criado. Não, nenhuma. Não, eu acho que se consegue, de facto, trabalhar bem sem necessidade disso. Consegue-se ainda esperar algum tempo. Talvez, eventualmente, aqui a 20 ou 30 anos, ou menos até, essas necessidades sejam tão prementes que se avança realmente. Para isso. Mas, neste momento, acho que as necessidades conseguem ser satisfeitas a um nível de razoabilidade, para não dizer do bom mesmo, com aquilo que nós temos. E basta haver, como eu digo, olha, por exemplo, avançar com o Parque Judiciário, se nós temos aqui, por exemplo, o Tribunal de Vagos subaproveitado, o Tribunal da Albergaria à Velha também subaproveitado, o Tribunal da Anadia também, que pode ter uma utilização muito mais intensa através dessa concentração, que eu acho essencial. Depois temos ao lado temos a Anadia e ao lado temos um tribunal que já não faz parte da comarca do Baixo Voga, mas eventualmente fará depois parte do Tribunal da Aveira, que é da Amealhada, em que está em umas condições também bastante boas. Não, mas bastante mais. E depois temos um tribunal de Anadia que tem umas instalações boas, foi sujeito a obras de negociação, melhoramento, e está lá, e pode ter uma utilização maior. Portanto, eu acho que com o que nós temos conseguimos fazer mais e melhor, sim, conseguimos fazer mais e melhor. É uma questão uma questão de olhar para o que temos. Exatamente. Doutor, tem-se falado e tem causado pelo menos alguma contestação das populações locais o encerramento previsto dos tribunais de Castelo de Paiva e de Severo do Voga mereceu contestação dos autarcas, das populações que receiam ficar mais afastados dos advogados também, que receiam sobretudo ficar mais longe da justiça. Como é que olha para esta situação? Sobre o tribunal, sobre a situação concreta de Castelo de Paiva, não me pronuncio porque eu não conheço, não sei o que lá se passa, está fora da comarca de Baixo Voga, não conheço. Quanto à questão de Severo de Voga, há uma questão política que eu não me quero meter, saber se deve encerrar ou não se deve encerrar. A minha apreciação sobre a questão é dizer que, face às necessidades que nós temos, não é viável, às necessidades que nós temos, àquilo que nós temos que prover e a necessidade de racionalizar os meios humanos e materiais, não é viável manter os tribunais com a dispersão que nós temos neste momento. Se o tribunal deve ficar em Severo de Voga ou deve ficar em Albergaria, se cabe ao poder político fazê-lo. Se ele acha que deve encerrar algum, se é o de Severo de Voga, se é o da Albergaria, se é o da Aveiro, se é o de Vagos. Agora, mas quem é que toma a decisão? É o poder político, isso terá que ser o poder político fazer essa avaliação. E quais é que são os critérios? Agora, são vários, mas eu queria dizer o seguinte, o que eu quero dizer primeiro é o seguinte, é que à face das necessidades que nós temos, não é viável satisfazê-las com este grau de dispersão. Portanto, a senhora veja, como disse o Tribunal do Baixo Voga, são 10 municípios, são 14 edifícios. Portanto, há 14 edifícios, em Aveiro, por exemplo, há 3 que é onde está a sede, há o juízo de família menores e há o juízo de trabalho. Em Águeda, por exemplo, nós temos a sede, que era o antigo Tribunal Judicial, que as pessoas conhecem, depois temos um outro que é o está o DIAP e o juízo de instrução criminal, e temos outro num prédio, a ocupar uma fração, o juízo do trabalho. Não é viável esta dispersão. A senhora veja que só para abrir um edifício tem que ter alguém para abrir e fechar, para receber as pessoas, uma secretaria para receber papéis. Se estas unidades estivessem todas juntas, só bastava uma pessoa para abrir uma porta, só precisava de uma pessoa num balcão para receber papéis. Bastaria apenas um secretário de Justiça. E lá são 3 secretários de Justiça, em Aveiro são 3 secretários de Justiça, e portanto a senhora veja que estamos a falar novamente da duplicação de meios. Agora, se ele deve fechar a B ou C, isso compete ao poder político. Mas também lhe vou dizer o seguinte, num país em que investiu tanto nos meios informáticos, em que as redes estradais melhoraram tanto, em que há alguma melhoria nos transportes públicos, essa questão de muitas vezes das deslocações das populações não se põe com esse incómodo que as pessoas querem dar um ênfase tão grande assim. Até porque há uma parte muito pequena da população que vai aos tribunais. Há um estudo feito sobre isso. Durante a vida, há 23% ou menos. Recorre à justiça. E essa questão das deslocações foi uma questão que foi colocada quando foi feita a comarca de Baixo Voga, por exemplo. Aqui em Vagos, vamos por aqui em Vagos. Alguém que tenha uma questão de direito de família, já disse que era em Oliveira do Bairro, mas queira meter uma ação ordinária, que é uma ação ordinária, tem que ir a Aveiro, e por acaso em Vagos não tenho mais certeza agora se é Aveiro, não, é a Anadia, aqui a competência territorial é a Anadia. Uma ação ordinária. Se quiser meter uma ação executiva, tem que ser em Águeda. Se quiser uma ação do comércio, tem que ser em Aveiro, não é? Portanto,
Mas vamos supor uma outra terra que se passa a mesma coisa. As competências obrigam-nos a fazer essas deslocações. Mas se essa dificuldade foi colocada no início, ao longo do tempo eu vi que ela esmoreceu muito. Porque quem se queixava muito, por exemplo, eram os advogados de Ovar, que vinham a Aveiro, tinham que cometer as ações ordinárias em Aveiro, e os de Aveiro teriam que ir ao Ovar colocar as ações executivas. E uma coisa que eu perguntava muito no início, e eles tinham o cuidado de dizer isso, era a eventualidade de ter que deslocar-se muitas vezes. Aveiro, Amassada, de vir. E ao longo do tempo eu vi que isso foi esmorecendo. Não foi uma queixa. Ressurgiu agora com esta questão do encerramento de alguns tribunais. Portanto, eu fiquei sem saber muito ao fim destes 3 anos. Não foi uma coisa que se esbateu, mas ressurgiu agora. Mas não creio que seja necessário, até porque muito do recurso aos meios informáticos evita que as pessoas se desloquem ao tribunal. Uma das questões que eles falam, por exemplo, é colocar uma simples secção, ter um funcionário, por exemplo, vamos fazer uma suposição, que o juízo de Vagos encerrava. Ficaria aqui um funcionário que, com um sistema informático, sempre que fosse necessário fazer um julgamento, a pessoa fazia o seu depoimento daqui para Aveiro ou para outro sítio qualquer, não é? E quem diz Vagos, diz Severo de Voga ou esses meios informáticos vieram agilizar realmente assim. Evitam muitas locações, não é? Mas isso aí eu disse já tive a oportunidade de dizer que eventualmente até os Correios poderiam fazer esse trabalho, ter como fazem hoje as cabines de telefone, fazer esse tipo de trabalho de utilização dos meios informáticos, da mesma maneira como eles entregam uma carta com aviso de recepção, eles pedem às pessoas para se identificar, e essa identificação seria feita, enfim, sei que há problemas legais, porque quanto à autoridade, revestida de autoridade legal para fazer esse tipo de trabalho, mas isso é uma questão depois de... Há muitos recursos para isso. Portanto, essa questão do incómodo das populações aos tribunais, que existem, de facto, eu não quero também desprezar isso como se fosse algo de irrelevante, porque é relevante, mas isso pode ser minorado. Há alternativas para que isso seja... Acha que o afastamento da população à justiça é menos por uma questão geográfica e mais por uma questão de desconhecimento? Não, eu acho que o afastamento da população à justiça é quando o serviço não funciona. É quando as pessoas precisam de alguma coisa, têm uma questão para resolver e colocam em tribunal uma questão, não é resolvida e nunca mais acaba, e demoram 5, 10 anos e descreem disso. E de facto não querem. Isso é que é o grande problema do afastamento da população. Para mim, a questão fundamental que é preciso garantir, e que as pessoas tenham isso bem em consciência, é que, para mim, a proximidade dos tribunais ao cidadão é um serviço eficiente e pronto. Aí é que está a pedra de toque da proximidade do cidadão. Ele pode estar aqui, como nós, muitas vezes, as pessoas em Vagos, quando têm que recorrer a serviços públicos de urgentes, como é o caso da saúde... Era o que eu ia dizer, este caso da dificuldade de transporte, poder colmatar... E as pessoas sentem que o serviço funciona bem, e que são atendidas e que lhes dão resposta pronta, e portanto essa questão da deslocação a Aveiro ou a Coimbra muitas vezes perde relevância. Da mesma maneira dos tribunais. É claro que as pessoas vão ter que sofrer algum incómodo, eventualmente, mas como disse, pode-se minorar isso. Mas se houver um serviço pronto e de qualidade e prestado oportunamente, as pessoas não vão valorizar tanto essa questão do eventual incómodo que possa resultar de uma deslocação a qualquer tribunal que diste 20 ou 15 quilómetros. Doutor, voltando à questão de Severo do Voga, e só mesmo para encerrar, o critério que mais se falou foi o facto de ter poucos processos. Acha que os tribunais que realmente acabem por ter poucos processos e por dar poucas respostas às populações? Não, eu acho que é o seguinte, esse é um critério que o Poder Político entendeu eleger como critério para julgar isso, é porque as pessoas, quando têm a obrigação de julgar, procuram muitas vezes encontrar critérios objetivos para que as pessoas percebam como é que as pessoas... Portanto, é um critério e algum critério teria que haver? Tem que haver. O meu critério, independentemente de ser o Severo de Voga, eu tenho qual é a necessidade de concentração para que o serviço seja eficiente. Vamos escolher uma população um cidadão de Severo de Voga. O que interessa ao cidadão de Severo de Voga é que o serviço seja eficiente. Mesmo que ele se tenha eventualmente que deslocar a Aveiro uma vez, se ele tiver ação, se ele tiver essa resolução desse problema, pronto, qual é o benefício que ele pode ter se o tribunal continuar aberto em Severo de Voga, mas responde mal? Porque todo ele condiciona o funcionamento do tribunal como um todo. E, de facto, não tem uma resposta pronta a ter. O que é que ele vai preferir, o cidadão de Severo de Voga? Ele tem que responder a isso. É ter um tribunal... Que tenha 3 ou 4 pessoas... A fazer uma deslocação a resolver o problema, ou fazer 20 e não resolver. Uma coisa que de facto aqui não funciona bem.
porque de facto está a comprometer, por exemplo, o de Severo de Voga, mas que já tocou neste caso o de Severo de Voga, aquele que eu tenho dito que é o caso mais visível, que cai dentro dessa grelha de critérios que o poder político elegeu. Com esses funcionários que lá estão, neste momento eu conseguiria ter o juízo do comércio de Aveiro com a situação regularizada. E, no entanto, nem os cidadãos de Severo de Voga, nem os de Vagos, E para o bem global seria... de toda a comarca do Baixo Voga. Portanto, nem os cidadãos de Severo de Voga, nem os de Aveiro, nem os de Vagos, nem os de Anadia, nem os de Ovar, nem os de Arras, têm os problemas das questões relacionadas com o juízo do comércio resolvidas a tempo e hora, exatamente porque há uma captura de meios humanos que são necessários para resolver um problema. Portanto, mas isso aí é uma opção do poder político. Essa questão é o poder político que tem que resolver. E já iremos falar da ligação entre o poder político e o poder judicial. Doutor, para já, e porque se tem falado muito da comarca piloto do Baixo Voga, teve coisas positivas, teve coisas negativas. Quando é que este modelo poderá ser estendido ao resto do país? Não vai ser, vai dar aso como disse, o segundo já está em discussão. É o novo mapa judiciário, que esse mapa do piloto dessas comarcas piloto seriam 39 comarcas, neste momento vai dar origem a um novo mapa em que são apenas 18 comarcas no continente e duas nos Açores, e uma nos Açores e outra na Madeira, correspondendo cada uma delas ao distrito. Há ali problemas muito graves em termos de... Mas a do Baixo Voga vai se manter como está? Não. O Baixo Voga vai se diluir nessa comarca vai ser uma parte do Tribunal de Aveiro, que vai ser o tribunal, o que é o Baixo Voga neste momento, mais o tribunal neste momento da comarca da Mealhada e mais aquela parte toda de tribunais que está a norte, Espinho, Santa Maria da Feira, São João da Madeira. Acabará por abranger a mesma área do distrito de Aveiro. Exatamente o distrito de Aveiro. Exatamente. Toda a área do distrito de Aveiro vai ser chamado Tribunal de Aveiro mesmo. E há uma secção central em Aveiro e depois há secções, desdobramentos dessa secção nos vários pontos que agora são os juízes. Haverá um polo em Aveiro e haverá um polo em São João da Madeira, na Vila da Feira, Santa Maria da Feira. Ainda a propósito deste novo mapa judiciário e das deslocações das populações. Aí sim haverá uma grande deslocação das populações, porque o que são neste momento os juízes de afetação exclusiva, os juízes que fazem os julgamentos em tribunal coletivo, crime, os grandes processos, quando há um processo aqui de Vagos, os dois juízes vêm aqui a Vagos e com o juiz de Vagos fazem o coletivo e fazem o julgamento aqui em Vagos. Da mesma maneira aqui em Vagos são os juízes de Águeda, Os de Águeda vêm cá a Vagos, fazem o julgamento com os juízes de Vagos e a mesma acontece em Ilha, Anadia e Oliveira do Bairro, e os de Aveiro vão a Albergaria, Severo de Voga, Estarreja e Ovar. Com este novo mapa, os juízes vão ficar em Aveiro. Portanto, as pessoas é que têm que ir a Aveiro fazer os julgamentos de crime, no que são agora os processos coletivos. E da mesma maneira com as ações ordinárias. As ações ordinárias neste momento o permitirá na prática fazer um maior número de casos em menor tempo? Não sei se permitirá, e tenho algumas dúvidas. E aí sim haverá de facto uma grande movimentação de população. Agora tenho dúvidas também se neste momento haverá instalações de materiais para conseguir albergar isso. Penso que não há, mas a ideia é todos os julgamentos grandes, coletivos e ações ordinárias, os juízes serem fixados em Aveiro. Então e quando é que poderá avançar se não há condições físicas? Hoje eles estão a fazer essa avaliação. Ainda na sexta-feira esteve cá em Aveiro em visita ao Sr. Secretário de Estado e a fazer o levantamento do que há. Não sei como é que vai ser possível isso. E penso que essa deslocação das populações para esses julgamentos grandes, eu não, de facto, penso que não traz grandes vantagens. Penso que é mais benéfico os juízes continuarem a ir aos municípios onde há tribunais e fazerem aí os julgamentos em coletivo, sim. Por várias razões, não é? Por várias razões. Não só também porque aí sim obrigaria a uma grande movimentação de pessoas, mas porque aí as pessoas participam nos julgamentos e querem assistir, e a própria comunidade que tem, quando as salas de audiências são abertas ao público,
não é naturalmente para o Estado oferecer espetáculos baratos à população, é que as pessoas é uma função nobre do Estado e que as pessoas controlem aquilo que os juízes fazem. Saber o que é feito. As salas de audiência estão abertas para as pessoas controlarem aquilo que é feito. E, portanto, se esses julgamentos vierem a ser feitos em Aveiros, esse controle vai ser muito mais difícil por parte da população. Doutor, eu queria abrir um pequeno parênteses para falar da questão da segurança, devido à redução de custos. Alguns tribunais, por exemplo, acabaram por perder os seguranças que tinham à entrada, restaram os sistemas de videovigilância. Isto será suficiente? Sabe, o bom seria que se pudéssemos ter esses mecanismos de segurança, empresas de segurança, tudo como num grau de excelência, mas não é possível. O país, nós sabemos as dificuldades que temos, quando não temos dinheiro para coisas essenciais, não vamos. Há alguns riscos desta profissão, temos que os assumir e temos que os controlar na medida do possível. Já houve casos de agressões dentro da própria sala de tribunal, à saída do tribunal? Eu próprio tive, quando era juiz em Aveiro, tive situações de facto desse tipo. Mas nós temos que fazer essa avaliação, o juiz tem que fazer essa avaliação inicialmente, os funcionários sempre que houver, e a polícia acorre, geralmente nós temos, os tribunais estão localizados perto da GNR e quer a GNR e a PSP acorrem com prontidão aos chamados e prestam a ajuda necessária. Portanto, temos que saber controlar as coisas, avaliar as situações e valer-nos mais do auxílio da polícia. Agora, em certos tribunais, sim, essa segurança é necessária, porque são tribunais que movimentam muito mais pessoas e os casos são mais sujeitos ou passíveis de vir a degenerarem conflitos entre as pessoas. E foi feita uma avaliação antes de decidir quais é que perderiam? Sim, foi feito. Doutor, vamos ter que avançar na entrevista porque o tempo também se vai esgotando. Claro. Eu queria agora a sua opinião, e porque já falamos disto, sobre a credibilização da justiça junto à opinião pública. Sim. Ou do cidadão comum. Eu vou-me socorrer de uma declaração de Fernando Jorge, o presidente do Sindicato dos Funcionários Judiciais, que disse na comunicação social, salvo erro no Correio da Manhã, que os principais males que afetam a justiça são a morosidade na resolução dos processos e a credibilidade, e que aquilo a que se tem vindo a assistir não dignifica a justiça. Estamos a falar de casos que se arrastam nos tribunais, casos que acabam por não chegar a julgamento, ou quando acontecem são absolvidos, ou os crimes prescreveram. Freeport, Face Oculta, BPN, Submarinos, Portugal, são alguns dos exemplos que ele enumera. Tem esta mesma opinião? Acha que... Não, acho que não, que há casos que estão neste momento a ser julgados. Este chamado Face Oculta e outros estão aí. Sim, mas ele diz que alguns são absolvidos, alguns acabam por se arrastar. E depois enumera alguns. Há aí vários problemas. Eu quero dizer o seguinte, eu também vejo muita gente, não é o caso do Sr. Fernando Jorge, tenho muito respeito por ele, que é uma pessoa até bastante ponderada naquilo que diz e geralmente concordo até com ele e tenho contatado com ele pessoalmente e é um prazer. Mas há muitas vezes, não é o caso dele, obviamente, mas há muita gente que às vezes que fala da justiça e sobre o caso da justiça mal, com absoluto desconhecimento e sem perceber nada do que aquilo que estão a dizer. E muitas vezes nós também, na justiça, nós também temos alguma má imprensa. Mas há de facto coisas. E tudo isto ajuda a descredibilizar. Mas também há de facto coisas que funcionam bem e coisas que de facto são imputáveis a nós. Há de facto coisas que são imputáveis a nós, obviamente. Estamos no sistema, alguma coisa há de ser imputável a nós. Mas há também muita coisa que não é imputável a nós. E há um conjunto de circunstâncias que degeneram nesse tipo de situação. Sim. E essa credibilização e esse respeito que nós temos que recuperar perante a opinião pública, neste momento existe esse desgaste, só através de um serviço eficiente e pronto, que as pessoas sintam de facto que as coisas estão a correr bem, que as decisões são acertadas e que vêm no tempo oportuno, mesmo eventualmente que sejam absolvições. Todos os casos que chegam a tribunal não têm que obrigatoriamente resultar em condenações. Mas a legislação portuguesa é complexa. Acha que existem por vezes excesso de expedientes que conseguem realmente atrasar alguns processos? É outra das críticas que se ouve, por exemplo, às vezes do bastonário da Ordem dos Advogados. Uns dizem que são expedientes dos advogados, os bastonários são juízes que não trabalham. Esse tipo de imputação de falhas a esse nível não leva a lado nenhum. Acho que o bastonário, nesse aspecto, não tem contribuído muito para que as coisas tenham uma resolução serena e pronto. Acho que eu nem imputo estas responsabilidades aos advogados, nem propriamente
aos juízes. Há, de facto, um conjunto de circunstâncias, como eu acabei de dizer, tal como também nós temos culpa em algumas coisas, magistrados judiciais, e talvez, se calhar, do Ministério Público, também haverá outras que são imputáveis aos advogados da mesma maneira, mas não a esse nível. O que eu estava a tentar dizer era que, de facto, também nós temos uma grande proliferação de legislação, as coisas não são publicadas umas atrás das outras e há necessidade das coisas serem assimiladas e serem melhoradas. Por exemplo, mesmo uma lei que seja defeituosa e que enfim, não tenha grande qualidade, pode ser muito melhorada através da prática judiciária. Uma boa jurisprudência depois pode melhorar e pode dar uma atualidade e uma motivação que consiga resolver alguns problemas da própria lei. Agora, o que de facto complica muito é que as coisas estejam a ser alteradas constantemente. E sim, isso há uma grande... E muitas vezes alteradas em função de casos pessoais, não é? E casos particulares. Os códigos processuais, o direito adjetivo e outros vêm a ser alterados. Isso é que tem contribuído muito para esta confusão. E gera uma confusão, porque as pessoas depois não sabem literalmente a quantas andam. Mas não seria necessário, por vezes, agilizar um pouco mais as coisas ou torná-los menos complicados? E estou a falar agora, por exemplo, no caso face oculta, e não vamos discutir naturalmente o processo, mas eu recordo-me que o caso esteve para voltar ao início se a juíza não tivesse desrespeitado a ordem do médico e tivesse continuado o julgamento. Mas isso resulta, porque uma circunstância dessa, a lei prevê bem a substituição, penso que prevê bem. Há coisas na lei que estão bem previstas. Nesse caso da juíza, se ela, por exemplo, fosse incapacitada teria que voltar tudo ao início. Tinha que ser um juiz, tinha que ser um outro juiz a ser produzido à prova. E também uma hipótese que se puseram na altura era ter um juiz suplente, para que um deles pudesse, se adoecesse, acontecesse uma coisa dessa, pudesse ser substituído. E se adoecesse o suplente e a juíza, quer dizer, obrigado depois a ter mais 2 ou mais 3, como acontece muitas vezes na vida, que há situações que tem que haver substituição. A doença e a vida e a morte são coisas naturais da vida, não é? Acontece e nós temos que contar com elas, eventualmente, para mal dos nossos pecados, temos que contar com isso. Doutor, o que é possível fazer então para melhorar ainda a justiça em Portugal? E com esta pergunta termino, porque estamos mesmo no fim do nosso tempo. Há muita coisa que pode melhorar. Pode melhorar com a melhoria das circunstâncias em que este mapa judiciário vai ser colocado em prática. Pode ser melhorado e também se prevê isso, grandes alterações de direito adjetivo, alguma coisa de direito substantivo, e que as magistraturas desempenhem a sua função com empenho e prontidão, como sempre, e que haja um novo diálogo, e também que haja um novo diálogo com todos os profissionais do foro, magistrados, advogados, solicitadores, funcionários, que todos nós temos que fazer o caminho comum. Isto é um caminho comum, portanto ninguém irá conseguir sucesso de maneira solitária. Isto e naturalmente quando eu falo no sucesso é bem da comunidade, porque nós todos procuramos é proporcionar à população um serviço público de qualidade. É isso que nós procuramos fazer. E é isso que esperamos. Com estas palavras terminamos. Doutor, muito obrigada. Obrigado eu por